pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula de educação física e também falaremos um pouco sobre os assuntos que a gente já vai abordar no segundo bimestre. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje daremos início a mais uma aula de educação física e abordaremos um assunto novo, postura adequada. Por que a postura é tão importante na nossa vida? Postura correta significa boa saúde. Má postura, como acontece? Esses tópicos são tópicos que a gente acompanha na nossa vida diária, são atrelaçados à nossa postura, que é algo de suma importância na nossa vida, porque quando criança, quando adolescentes, jovens, a gente não sente tanto a pressão que a coluna faz. Mas quando chegamos a uma idade avançada, começamos a sentir as consequências de manter uma postura irregular durante o nosso dia a dia. Peguem o caderno de vocês, peguem a caneta de vocês, façam suas anotações e iremos dar início. Vem a seguinte pergunta: por que a postura é tão importante na nossa vida? Eu listei um pequeno texto falando sobre a importância. Atividades comuns como respirar e se mover afetam a coluna vertebral e as costelas. A coluna é projetada para ser estruturalmente forte, porém muito flexível. O que o texto quis dizer com estruturalmente forte, porém muito flexível? A nossa coluna é responsável por suportar toda a nossa carga corporal. E todas as nossas cargas diárias, como carregar um objeto, carregar uma mochila, carregar certos pesos. Então, a coluna ela é diariamente pressionada e temos que manter um alerta a respeito dessa pressão que a gente faz na nossa coluna. Se a gente está com peso elevado, a nossa coluna tende a ter uma pressão maior. Se a gente está no peso ideal, ela costuma ter aquela pressão equilibrada. Também temos a questão de se comportar no dia a dia. Essa imagem que eu coloquei aqui, representa dores articulares, dores na articulação da coluna. Nossa coluna é coberta por osso e cartilagem. As cartilagens são os discos intervertebrais, que a gente vai falar mais para frente, e as vértebras, osso. A nossa coluna é responsável pela sustentação do nosso corpo. Sem a nossa coluna, não teríamos como aguentar cargas diárias. Na execução de um pulo, estamos utilizando a nossa coluna para sustentar a carga imposta no pulo. Mais para frente, tem uma imagem. Essa imagem tem duplo sentido. Na imagem da direita, percebemos uma mulher num ambiente de trabalho ou de estudo, na qual esse ambiente ele foi mudado um pouco, ou seja, tem vários livros embaixo do notebook dela. Vejam a posição que ela está sentada. Veja que tem um objeto atrás dela, um objeto bem na lombar, na coluna lombar dela. Esse objeto tenho para mim que seja uma almofada. Essa almofada está alinhando corretamente a coluna dela, sendo que a nossa coluna tem curvaturas naturais, viu? Temos a cifose e a lordose. E também uma curvatura normal, que é a escoliose.
Essas curvaturas elas têm que ser adequadas. Veja que ela colocou uma almofada atrás para adequar e alinhar corretamente a sua coluna. Vejam também a questão da perna dela. A perna dela está totalmente alinhada e ela colocou os livros para que ela não faça tanto esforço na coluna para visualizar o conteúdo que ela está vendo no notebook. Já na outra imagem, na imagem da esquerda, vemos uma questão totalmente diferente. Vemos que não tem livros debaixo do notebook e ela está flexionando a sua coluna cervical para frente e assim fazendo uma maior pressão na sua coluna. E as pernas dela estão totalmente desalinhadas, sendo que também não tem nenhum objeto atrás para alinhar sua coluna lombar. Então a gente vê que é uma mulher que está em posição totalmente irregular, uma má postura, sendo isso pode agravar problemas futuros se não for adequada essa postura. No nosso dia a dia esquecemos que estamos em posturas irregulares. Essas posturas são lembradas por outras pessoas, são vistas por outras pessoas, e essas pessoas nos alertam acerca dessa nossa má postura. Vem a questão: postura correta significa boa saúde? Vocês acham que uma postura correta significa uma boa saúde? Boa postura significa que seus ossos estão alinhados corretamente e seus músculos, articulações e ligamentos podem trabalhar naturalmente. Como vocês veem aqui, é uma pessoa utilizando o celular ou um tablet, flexionando a sua cervical para frente, fazendo com que a coluna tenha uma maior pressão. Vocês veem aqui que tem um raiozinho apontando para a cervical dela, coluna cervical. E ela está fazendo uma pressão bem grande na coluna devido à sua flexão. Na imagem anterior, como eu mostrei para vocês, essa flexão que a gente faz ao executar determinado movimento, ao se comportar de determinada forma, faz com que a coluna tenha uma pressão bem ampla, bem grande. E isso podem agravar problemas futuros ou problemas em curto prazo. Isso dependendo se isso for executado normalmente durante o dia, sem que a pessoa perceba. Má postura, como acontece? Hoje, os problemas relacionados à postura são maiores do que antigamente. Nós fazemos parte de uma sociedade que permanece sentada mais tempo do que as gerações anteriores. O que isso quer dizer? Quer dizer que antigamente as pessoas não tinham tecnologia, tanta tecnologia assim. Não tinham carro, não tinham motos e não andavam de ônibus. E elas costumavam percorrer determinado caminho para chegar nos seus objetivos. Hoje em dia não. O que a gente vê hoje em dia? Uma pessoa que tem carro, que tem moto ou que anda de ônibus tem uma maior comodidade. Ela é mais relaxada. Ela não tem aquela situação de andar determinados percursos para chegar no seu objetivo. A bicicleta também ela pode ser usada como meio de locomoção. Antigamente não tinha, mas ela serve para a pessoa queimar um pouco de calorias. E o exercício físico ele é primordial na vida do ser humano. Se a gente não costuma fazer exercício, atividade física, com certeza futuramente ocorrerão problemas relacionados à nossa
nossa musculatura, articulação. E articulação é algo que a gente vê que as pessoas vêm sofrendo bastante. Relação a joelho, relação à coluna, relação à musculatura. Eu listei uma atividade aqui para vocês fazerem em casa e me entregarem. Vocês podem me entregar mediante fotos, mediante PDF. Listei 4 exercícios básicos aqui relacionados a esse assunto que a gente abordou hoje. Irei também disponibilizar para vocês a apostila desse assunto novo. A apostila vai ser disponibilizada em PDF para que vocês possam acompanhar esse conteúdo. Desde já eu agradeço, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida a respeito podem comentar aqui embaixo.